Boa noite a todos. Boa noite. Com licença, eu vou tirar a máscara. Já está mais ou menos comum, né? Sem máscara. E eu estou com uma leve tosse. Se eu tossir, não é Covid não, viu, gente? Eu já fiz o teste, tá? É um resfriado que eu peguei e tá tranquilo, tá? Sejam bem-vindos e eu só vou abrir. Eu gosto sempre de trazer algo que, de certa forma, mexe com a gente durante a nossa caminhada pela vida. E hoje, eu estava lendo outro dia um texto, e eu achei super interessante, e ele chamou de O Bom Combate. Quem fez uma citação muito forte e com certeza cheia de merecimento, porque Paulo é um dos caras, é uma das pessoas, um dos cristãos que nós conhecemos, que com certeza teve uma trajetória de extrema transformação, né? Ele era quase cético com relação ao cristianismo, era quase não, ele era, né? Ele era do Antigo Testamento, e com umas crenças completamente diferentes, né, da nossa de hoje, mas ele se transforma para atender uma solicitação de Jesus. E depois disso, ele faz essa afirmação numa pregação que ele fez aos Timóteos, né, no capítulo 4, versículo 7 e 8. E ele diz o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira. Vocês sabem que Paulo desistiu de ser juiz para ser pregador do Evangelho, né? Então, quando ele já começa a falar disso, né, a gente percebe que ele está falando, né, de dentro para fora. Ele coloca tanto sentimento e tanto amor naquilo que ele está fazendo, que a gente parece que percebe o quanto ele sente-se agradecido pelo fato de ter se transformado e embutido em si, né, nos seus conceitos e na sua mente e coração, os conceitos dos cristãos, né? A gente percebe isso. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará daquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então ele não só reserva para si, né, o reconhecimento ou a percepção de que ele está naquele momento agraciado com as bênçãos divinas, mas ele nos garante isso também, desde que a gente tenha a mesma coragem, talvez não a mesma, né, porque é muito difícil ser um Paulo na vida, mas que a gente tenha pelo menos a boa vontade de começar a trabalhar isso. E por que ele chama isso de bom combate? Porque nós sabemos que a nossa encarnação no planeta Terra, ela é extremamente carregada de responsabilidades. Nós temos um passado a corrigir, nós temos desequilíbrios extremamente grandes, e nós nos juntamos numa colmeia ou num conjunto de pessoas com os mesmos ou com desequilíbrios diferentes. Eu queria dizer, todos nós temos desequilíbrios. Imagine nós todos atuando uns sobre os outros os nossos desequilíbrios, não é? E combater esse bom combate, né, é o quê? É conseguir conviver com todas essas adversidades que a vida nos coloca, não é? E ao mesmo tempo mantendo uma boa vontade com relação à prática do bem. Então esse é um grande desafio para a gente. Nós podemos ter certeza que todos os dias nós somos extremamente desafiados nas nossas lides diárias. E nós sabemos também que nessas lidas diárias nós enfrentamos, como quem fez a leitura, foi você, né?
Como é que é o título lá? É o... Alguém... Obreiro sem fé. Obreiro sem fé. Quantos obreiros sem fé nós não encontramos por dia? Né? Gente que olha para a nossa conduta e nos censura por tudo o que fazemos. Né? E dificilmente nos reconhece algo que a gente fez de bom. Ou com vocês é diferente. Não é, gente. É muito difícil. Nós estamos num lugar onde o comportamento coletivo, de certa forma, é muito semelhante e todo ele, de certa forma, nos conduz a um desequilíbrio interno. Ou pelo menos, quando a gente busca se equilibrar, alguém entra para nos testar. Esse é o grande desafio que a gente tem nessa vida de agora. É o bom combate. É combater os nossos vícios, os nossos desequilíbrios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não estou dizendo no sentido de perder-se completamente na vida e não gostar mais de si e ficar de qualquer jeito. Não. Podemos nos cuidar muito bem. Eu estou falando de um comportamento moral, de um comportamento íntimo, aquele que, de certa forma, define-nos junto a Deus. Porque todos nós sabemos que, muitas vezes, nós, se fôssemos juiz de nós mesmos, nós nos reprovaríamos diante das leis divinas. É ou não é? É muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas nós precisamos persistir. Nessa jornada, aqui, agora, nós precisamos, não é teimosia, é persistência. Conhecer os princípios da doutrina espírita e buscar se identificar com elas o máximo possível e reproduzir através das nossas ações ou exemplificação aquilo que recomenda o Evangelho. Ok? Se a gente está aqui para corrigir, o livro dos Espíritos nos diz alguma coisa que é extremamente importante para quando a gente reencarna ou para quando a gente desencarna. E ele diz o seguinte: na questão 998, as sublimes entidades asseveram, ou seja, aqueles espíritos iluminados que têm a missão de nos auxiliar no processo reencarnatório, reconhecem e recomendam que a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Todos nós viemos com um propósito e nascemos num determinado lugar específico para a gente corrigir ou encontrar ambiente favorável para cumprir essas provas. Muitas vezes a gente renega o lugar que mora, não é isso? A gente renega a família que tem, né? A gente renega às vezes os amigos, a gente renega o trabalho, renega, né, os vizinhos, mas é exatamente daquilo que a gente precisa. O bom combate é exatamente isso, a gente aprender a conviver com aquilo que foi nos colocado para que no nosso processo de vivência atual a gente pudesse cumprir as nossas expiações através das provas que vivenciamos no nosso dia a dia. Está claro? E ele diz o seguinte: e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de interioridade do espírito. A gente, quando está aqui, a gente é praticamente inconsciente, a não ser os espíritos mais evoluídos que têm uma certa acessibilidade aos processos, né, do plano espiritual. A gente, né, eu acredito que eu, pelo menos, né, e a grande maioria de nós aqui, com certeza não temos esse privilégio, né? Mas lá no plano espiritual, aqueles espíritos que estão para nos auxiliar, eles estudam com a gente uma nova possibilidade, ou tentam, de certa forma,
construir uma nova configuração mental na nossa aura espiritual, para que, num próximo passo reencarnatório, a gente tenha uma estrutura emocional, uma estrutura moral capaz de sustentar uma vida de maior equilíbrio. Ok? A escolha. Eu coloquei esse texto sim, mas esse texto não é absolutamente verdadeiro. Mas assim, eu queria aqui enfatizar que grande parte da responsabilidade de estar aqui é nossa. Porque nós precisamos e nós muitas vezes pedimos para reencarnar. Ele diz o seguinte: foi você que decidiu vir com esse corpo, com esse pai, com essa mãe, com todas as suas circunstâncias atuais. Nada surgiu por aleatório. Você não é um acaso no meio de um universo hostil e caótico. Sua presença aqui neste momento é necessária e responde a um plano cuidadosamente elaborado. Na verdade, uma escolha dessa natureza, segundo a espiritualidade, ela é de espíritos já mais evoluídos e mais equilibrados. Muitas vezes, a maioria de nós aqui, com certeza, tivemos que encarar imposições, entre aspas, dentro do nosso plano reencarnatório, que possivelmente a gente gostaria de eliminar, com certeza. Então a gente não tem essa liberdade total. Mas estar aqui nesse momento fez parte do nosso trabalho de reencarnação junto ao plano espiritual durante o período em que a gente foi treinado, foi educado, foi reeducado para esse processo de vida atual. Então a gente tem grande responsabilidade sobre isso, certo? E portanto, o bom combate precisa ser exercido por nós constantemente, em todas as nossas ações diárias, em todos os nossos encontros, em todas as nossas conversas, em todas as nossas discordâncias. É preciso que a gente tenha em mente, no coração, o bom combate. A preparação. Conhecer internamente, ou conhecer o porquê que estamos aqui, talvez resolvesse o nosso problema. Mas é muito difícil isso, gente. É muito difícil. Então, onde vivemos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, a gente vai dar um grande passo no entendimento das nossas relações deste momento ou dessa encarnação. Mas isso não é fácil, não. Mas nós vamos ver um pouquinho para frente aí, através de Santo Agostinho, como é que a gente faz isso. Eu coloquei isso aqui como uma espécie de alerta para todos nós. No livro O Missionário da Luz, o espírito de André Luiz conta, através da psicografia de Chico Xavier, a história de um espírito que se preparava para reencarnar, com a intenção de reparar o erro que cometeu como mãe na Terra. E quando encarnada, foi decotadíssima, foi devotadíssima, isso. Mãe e esposa, desculpa. Mas contrariava a influência do marido no lar e estragava os filhos com excesso de meiguice sem razão. Eram 3 rapazes e uma jovem, que caíram muito cedo em desregramentos e cedo desencarnaram. Após desencarnar, entraram em regiões baixas. Quando essa mãe desencarnou, percebeu que falhou na educação dos filhos. Então implorou para reencarnar junto deles novamente. Isso está escrito no Missionário da Luz. Quem já leu conhece essa história. Essa mãe era extremamente devotada, uma mãe bacana, simples, prestativa, amorosa, mas ela não tinha o cuidado de fazer o bom combate. Por quê? Porque ela permitia que os seus filhos, por ser filho dela, filho de coração, essa coisa que você ama pra caramba, quem aqui que é mãe, que é pai, se vê um filho no hospital sofrendo, não entraria no lugar dele, doente, numa cama, até para morrer. A gente não faz isso? Toda mãe faz e todo pai faz. E ela
descuidadamente, acabou permitindo que esses filhos se desviassem, porque eles também tinham o bom combate para fazer. E ela não os incentivou nesse bom combate. Portanto, ela deixou, né, de fazer, nessa encarnação perdida, o grande desafio que ela veio fazer, que era ajudar os próprios filhos. Quando ela volta e percebe o erro que cometeu, ela começa a trabalhar. Sabe quanto tempo ela levou para reencarnar e assumir essa família de volta? 30 anos. 30 anos. E ela não é porque ela não queria, não. Ela já desencarnou e logo ela percebeu o erro que tinha cometido e ela se preparou amorosamente para fazer a reencarnação, solicitando as condições, né, necessárias e adequadas para a reencarnação. Mas não foi possível. Teve que preparar não só ela, mas também os filhos. Porque muitas vezes aqueles que estão inclusos nos nossos projetos de correção, às vezes têm até aversão por nós. E precisam ser convencidos. E não é convencido obrigatoriamente, não. É preciso ser por amor. Convencido com ternura, com carinho. Quando a gente ficar devendo aqui e a gente tiver que encarnar de novo, solicitando esse tipo de favor ou esse tipo de entendimento, será muito difícil. Isso sem levar em consideração que existe uma fila enorme de espíritos para reencarnar. Então nós que estamos encarnados, é hora da gente aproveitar. É hora da gente fazer o que a gente chama de trabalhadores de última hora. E quando a gente fizer esse trabalho de última hora, nós seremos reconhecidos e teremos garantido uma possibilidade amorosa e fraterna do resgate dos nossos erros. Uma forma, eu acho, muito eficaz e muito eficiente de conseguir adaptar-se a esse bom combate foi descrito por Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho caminhava entre nós, ele era muito bem visto e as pessoas o admiravam e achavam que ele tinha encontrado a forma, né, de viver bem e de certa forma, de se relacionar bem e conseguir atender às necessidades que a gente tem com o plano divino. E aí perguntaram para ele: Agostinho, o que é que você faz? E ele responde assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizeram e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Isso é muito sublime, gente, não é? Que coisa fina, que coisa bonita, que coisa simples, mas que coisa maravilhosa e cheia de amor, não é? Quando você se coloca nessa condição de tanta simplicidade, de tanta humildade, reconhecendo os seus próprios erros e se colocando como devedor, né? Até para uma pequena queixa, ele chega a dizer, por exemplo, que vai procurar no outro dia se alguém não ficou insatisfeito com ele. Imagina a gente por aí hoje perguntando: você está satisfeito comigo? Você está satisfeito comigo? Imagina o que poderia acontecer, não é? Então, assim, esse exemplo, essa fala de Santo Agostinho, eu acho ela super bacana, super enquadra perfeitamente bem dentro desse contexto que a gente está dizendo de bom combate. Combater o bom combate ou combater os nossos vícios não é coisa fácil. Para isso, a gente precisa de uma viagem interna e nos conhecer melhor.
O que é que a gente pode melhorar com isso? Né? Nós temos reações emocionais extremamente fortes muitas vezes. Muitas vezes sentimos raiva, não é isso? Quando alguém nos incomoda, ou que fala mal da gente, ou que comenta um dos nossos defeitos, qual é a nossa reação? Normalmente é violenta, não é? Não ao ponto de agredir, mas nós transparecemos nas nossas reações momentâneas uma certa energia, né, de repulsão àquele que nos, de certa forma, nos condena ou nos julga. Então, se conhecer é exatamente isso. Porque eu não devo, de maneira alguma, desequilibrar mais o sistema do que ele já está desequilibrado. A gente nunca viu Jesus Cristo, claro que é uma referência, né, extremamente difícil de se estabelecer, mas a gente não tem notícia de que Jesus Cristo tenha se rebelado contra nada. Até quando ele fez no templo dos vendilhões, que ele expulsa os vendilhões de dentro do templo, ele o faz com respeito. Ele diz, olha, eu não quero vocês aqui mais. Mas ele não briga, ele não humilha, ele não maltrata, ele simplesmente diz, não quero, e empurra as coisas dos vendilhões para fora do templo. O que também é demais, né, gente? Então, assim, a história que Jesus contou para nós, através da sua vivência, traz para nós um exemplo extremamente claro do que é fazer o bom combate. O bom combate é fazer empatia, é entender o outro, né? É aceitar as diferenças, é perdoar, né? Eu trouxe algumas citações de Chico, né? Eu trouxe uma ou duas, não me lembro, e que eu acho que é extremamente pertinente para o que nós estamos conversando aqui hoje. Tá? E Chico diz o seguinte: Jesus não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Né? Ora, ele não impôs condição nenhuma. Ele não chegou aqui e não diz o que você fazer. Ele simplesmente fez, né, e disse, siga-me. Ele pediu, ele aconselhou, ele recomendou. Né? Ele não impôs, não fez nenhuma imposição. Pedia-lhes amor. Não foi amor que Jesus fez aqui na terra o tempo todo? O tempo todo. Ele abria mão de todo o conforto para confortar. Ele entendia a situação dos mais necessitados e dos menos abastados, dos mais abastados, dos mais sábios, dos menos sábios. Ele conseguia se relacionar com todos e sempre asseverava, né? Ou recomendava a sua postura com relação à vida e com relação ao trato. Mas sempre fazia isso com base no amor. Até na hora em que ele morreu. Né? Segundo a Bíblia ou ao Evangelho, né? Ele perdoa a humanidade por tê-lo condenado à cruz. Por quê? Porque ele sabia que a gente, por mais que fosse advertido, a gente não sabia das consequências daquilo que a gente estava fazendo. Eu digo, não sabíamos, porque alguns de nós podiam estar naquela hora lá, fazendo a condenação de Jesus Cristo. Quem garante que não? Né? Fé sincera. Fé sincera é a fé que te coloca junto a Deus o tempo todo. Não é você cumprir exatamente tudo o que foi que Jesus fez.
Porque nós não conseguimos ainda. Somos muito imperfeitos. Mas a fé sincera, ela não pode nos abandonar sob pena de, num determinado momento, a gente dizer: também Deus esqueceu de mim. Olha, Deus não esquece de nenhum de nós, né? A gente sabe que no bom combate nós vamos ter episódios que, de certa forma, parece que estamos só. Mas, na verdade, Deus está conosco constantemente. E essa fé sincera é isso. O bom ânimo, né? Por que precisamos de bom ânimo? Quantos desafios nós temos dia após dia, né? A gente, às vezes, nas nossas relações pessoais, a gente conversa com alguém que é íntimo da gente, que faz parte da nossa família e que faz parte íntima, né, das nossas relações. E a gente faz um posicionamento, né, e uma recomendação. No outro dia, episódios acontecem em que você precisa fazer a mesma recomendação, ou precisa ter o mesmo ânimo. Se a gente desistir, a gente vai desistir do bom combate. Então, esse bom combate é um dos lemas ou uma das alças que nós, durante a nossa encarnação, precisamos segurar o tempo todo. Eu tenho certeza que pela cabeça de vocês está passando os grandes combates e os pequenos combates que vocês têm na vida de vocês. Não é isso? Todos nós temos. Não precisa ficar pensando que nós somos privilegiados, ou eu sou privilegiado, ou alguém é privilegiado, que tem que fazer o bom combate todo dia. Não, todos nós temos que fazer. É fundamental. Serviços edificantes. Os serviços edificantes é aquele serviço que ajuda a estruturar, né? Quando a gente encontra, às vezes, um casal, né, que está em desarmonia, que desentende, que tem filho e que está, de uma certa forma, né, num sofrimento muito grande, e a gente senta um pouquinho com ele, conversa, busca estruturar, né, mostrando as vantagens, né, de estar junto e caminhando junto, a importância que tem um filho, uma filha, né, o desarranjo que vai ocorrer se o casamento se rompe. Porque hoje é muito simples, assim, não deu certo, separa, né? Não deu certo, separa. Gente, isso é muito inconsequente, porque normalmente nas nossas relações, estou vendo o senhor com o neném no braço aí, né? Uma bênção, que Deus abençoe teu filho, né? E a você também, mãe, né? Uma coisa muito bacana. E assim, a gente com essa criança nos braços, né? Imaginando, por exemplo, o transtorno que teria uma briga sua com o seu esposo. Que coisa desestruturante. E essa criança está vendo isso. Ela está sentindo isso também. Então, quando você ajuda um casal, né, é só um exemplo para mostrar o que é edificar. É ajudar a construir, é ajudar a harmonizar, é ajudar a estruturar, criar uma base mais sólida, onde a gente possa pisar e não desmorona, dar segurança, dar confiança, para a gente ter calma, para a gente poder usar da nossa fé junto a Deus, né? Isso é fundamental. Esse é de Emmanuel, e ele diz o seguinte: a vida não te reclama atitudes sensacionais, gestos impraticáveis, espetáculos de súbita grandeza. Está lá, né? Comece fazendo o necessário, depois você vai chegar a fazer o possível e de repente você está fazendo coisas que você não acreditava. Isso é recomendação de Emmanuel. E ela é muito simples, né? Deve simplesmente seja sempre melhor para aqueles que te cruzam os passos. Né? Cruzar os passos nossos. Quem é que cruza os nossos passos? Quem é que mais cruza? Né? São os nossos familiares, né? Os nossos familiares.
É a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa sogra, o nosso sogro, né? Os cunhados, né? E assim por diante. No trabalho, a gente também tem um processo de edificação muito forte. Porque no trabalho você está não só construindo a possibilidade de sobrevivência sua e de muita gente, mas também se adaptando ou se aceitando e se colocando como possibilidade de ser aceito naquele grupo. Através do quê? Da harmonização das diferenças. Diferença não tem importância nenhuma. O duro é quando a gente não tolera a diferença do outro. A diferença é enriquecedora. Imagina se nós fôssemos todos iguais. Que chance nós teríamos de crescimento? Tem que ter gente que pensa diferente da gente para tirar a gente da zona de conforto, para quebrar os nossos paradigmas. É fundamental. Se a gente viciar em reproduzir-se dia após dia, ou encarnação após encarnação, nós não atingiremos nunca a perfeição. Então as diferenças são a base da nossa mudança. É como se fosse um ferrão, né, que nos empurra para frente. Aceitar às vezes a opinião do outro é doído, não é? Principalmente quando a gente percebe que ele tem razão, né? É difícil, mas é importante. Por isso que a humildade é a condição mais favorável para a transformação. O orgulhoso dificilmente muda de posição, mas o humilde está sempre propenso ao aprendizado. Dizem que perguntaram um dia para o mar por que ele era tão grande. E ele disse o seguinte: olha, é porque eu tive a humildade de me colocar numa posição abaixo de todos os outros mananciais. E é o maior de todos. Então, quando você tem essa possibilidade de aprender alguma coisa, usa a tua humildade, usa a tua simplicidade, ou usamos a nossa humildade, a nossa simplicidade, porque aí nós deixamos a porta aberta para o conhecimento chegar, para o diferente chegar. E o mundo vai transformando-se com uma velocidade muito alta, cada vez mais dinâmico e cada vez exigindo mais de nós. Por quê? Porque o planeta Terra caminha para o processo de transição. Nós vamos mudar de patamar. A gente quer ou não quer estar junto nesse planeta novo, no planeta de regeneração? A gente gostaria muito, não é isso? Às vezes a gente fala, olha, nem sei se posso ou se mereço, né? Mas que a gente, com certeza, gostaria, a gente gostaria. Porque vai ser muito mais fácil, muito mais feliz. Se a gente tiver que retroceder, né? Tem nomenclatura que diz que alguns espíritos retrocederão 40 mil anos. Imaginam vocês? É muito tempo. O que é que você vai fazer no lugar desse, gente? Né? Isso está pior do que a idade da pedra. É briga atrás uma da outra. E a gente já tem uma certa consciência de respeito e de fé, né? de essência divina. A gente já tem essa noção. Então é muito difícil. Então a gente precisa, né, usar dessa simplicidade como que pede Emmanuel para a gente poder assimilar as coisas novas. A mensagem de Jesus prioriza o amor. A verdade fica para depois. Por que vocês acham que ele disse isso? Vocês pensaram bem no que está escrito aí? Porque a verdade a gente quase pode afirmar que a gente não conhece.
na maioria das vezes em que entramos em conflito e que a gente enfrenta esse conflito e faz esse conflito virar um confronto, o que é que a gente está fazendo? A gente quer ter razão, não é isso? Quer ter razão. E aí ele diz o seguinte: não é hora de ter razão. Não é hora de estabelecer a verdade. É hora de ter compaixão. É hora de ter discernimento para entender que o outro ainda não tem a visão de mundo ou a visão espiritual que você tem, ou o conhecimento que você tem. Ele diz: olha isso com amor. Mais tarde você vê o quanto essa verdade é importante ou não. Mas não permita o desentendimento, o confronto, brigando por uma verdade que nós nem temos certeza ainda se ela é absoluta ou não. É muito sábio essa observação feita por Jesus. Aliás, tudo o que ele falou. A condição básica para o bom combate é a caridade. Não tem outra alternativa. E a caridade, ela pressupõe 3 condições fundamentais. A primeira delas é a benevolência. A benevolência é um termo que vem do latim, né, que é bene, que é bem. Volo é vontade e ência é abundância. E ele diz o seguinte, que caridade e benevolência para com todos, indistintamente. Indistintamente. Não importa se seja parente, se seja branco, se seja negro, amarelo, se seja pardo, ou se são brasileiros, ou se são argentinos, ou se são de outras nacionalidades, se seja pequeno, seja grande, se de um gênero ou de outro, ou não importa. Benevolência para com todos. Então, o que significa benevolência, na verdade, é uma grande ou uma vontade abundante de fazer o bem. Vontade abundante de fazer o bem. A vontade em abundância. Isso é fundamental. Quando a gente tem esse sentimento ou essa postura de benevolência, significa que a gente vai fazer o bem? Nem sempre, né? Mas ele pede, ele recomenda, tenha benevolência. E benevolência para com todos, indistintamente, não importa a condição. E a outra é indulgência. A indulgência não vê os defeitos do outro. Ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que não se tornem conhecidos. Por que é que se pede isso? Ou por que é que recomenda-se isso? Né? Não é extremamente desagradável quando alguém olha para você e começa a apontar os seus defeitos? Né? A gente não gosta. Talvez seja até algo que seja construtivo e educativo para que a gente tenha uma postura ou pelo menos uma possibilidade de mudança. Mas é extremamente desagradável. Então ele diz o seguinte, né? Seja indulgente, não importa quem seja, não importa o que ele fez, não importa o que ele faz, não importa o que ele pensa, seja indulgente. Alguém que acabou de quebrar o pote que estava cheio d'água por desequilíbrio. Passado 3, 4 horas, ele pede água. E a gente tem água porque o nosso pote não está quebrado. Não quebramos o nosso. O que a gente faz? Seria de bom tom, né, a gente dividir o nosso pote de água com ele. Isso é indulgência. Eu estou pegando exemplos simples assim, para a gente entender o quanto isso é significativo.
o quanto é importante a gente reconhecer ou perceber que no momento de desequilíbrio, qualquer um de nós pode produzir uma ação que seja extremamente desastrosa, não só para nós, mas para a sociedade ou para a coletividade como um todo. Então, indulgência, né, para com todos. E a outra condição é perdão das ofensas. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, né, no capítulo 4, versículo 14 e 15. Na verdade, né, essa citação, ela é uma espécie de incentivo, né, para que a gente pratique o perdão. Mesmo porque o perdão, ele é muito mais dirigido a quem perdoa do que a quem foi perdoado. O cara que foi perdoado, a pessoa que foi perdoada, nem sempre fica sabendo. Mas a gente sabe. A gente sente o quanto a gente se torna mais leve e mais harmônico a partir do momento que você perdoa alguém que fez uma determinada atitude, ou que teve uma determinada atitude que te deixou desconfortável, né? Quando a gente se reconhece capaz de perdoar aquela pessoa de forma íntegra e de forma amorosa, a gente se sente livre. É muito bom. É bom demais perdoar os outros. É uma carga que a gente abandona pelo caminho. E uma carga que não nos acrescenta nada, porque ela é uma carga negativa. Ela só nos traz desconforto e cansaço, porque carregar uma carga gasta energia. Então, perdoar é a terceira condição. Então, a caridade, como elemento fundamental no bom combate, se baseia em benevolência para com todos, indulgência sem distinção e perdão das ofensas de forma generalizada. Ok? Eu chamei de conhecimento e conforto, né? Porque a gente caminha por esse mundo, né? E a gente muitas vezes depara com situações desfavoráveis, situações que levam ao descrédito, situações que desconfortam, né? E muito poucas vezes a gente vê as situações que nos elevam, que nos iluminam, que nos encorajam, que aumentam a nossa fé. E aí, eu coloquei: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso foi João, capítulo 8, versículo 32. No dia que a gente conhecer realmente a verdade, a gente vai estar muito mais livre. Mas isso vai demorar um pouco ainda. Por quê? Porque nós precisamos de muito conhecimento para chegar à verdade. A verdade, ela é muito aparente, ela é muito função daquilo que está acontecendo, né? Nós tomamos como verdade o que a gente está enxergando aqui agora, né? Se a gente fosse contar com base no nosso conhecimento matemático, a gente diria: é verdade que aqui tem 60, 70 pessoas, né? Mas, segundo a espiritualidade, aqui nós temos também espíritos desencarnados. Então, essa verdade, ela é muito relativa. A que verdade nós estamos nos referindo? Qual é a abrangência do nosso universo ou do sistema em que nós estamos observando essa verdade? Porque ela pode ser muito mais ampla e muito mais extensa, com muito mais informação do que aquilo que meramente supomos, né? Como é o caso aqui agora. Quantas pessoas? Pode ter muito mais, né? E a outra condição que eu acho que é um conforto muito grande de conhecer é o que Cristo nos disse:
Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 9, 11, versículos 28 a 30. Obrigado. Eu estou vendo espelhado aí. Quantos de nós, né, por dia, quantas vezes por dia a gente fica aflito? Não é isso? A gente fica angustiado, a gente fica sobrecarregado, a gente fica com medo. Que medo que nós passamos durante a pandemia, não foi? Não passamos? Quanto de sofrimento a gente teve e não precisava de tudo isso nada. Bastava que a gente tivesse mais confiança na gente mesmo e em Deus e observasse as recomendações que foram feitas. A maior parte das pessoas passaram ilesas, não tiveram problema. Então esse vinde a mim todos vós que achais aflitos e sobrecarregados, nos esclarece que nós temos um aliado que é muito mais forte do que aquilo que pressupomos, que é Jesus. Que Jesus estabeleceu o caminho para chegar até Deus. Né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que eu sou brando e humilde. Qual é o jugo? Ele é suave. É o amor. É o amor. No dia que a gente amar de verdade e amar realmente a nossa família, a gente para de brigar com eles. Vocês podem ter certeza. A gente para de brigar. Quem ama não briga, gente. Quem briga não ama, então? Não, não é bem assim. Nós brigamos porque nós somos ainda desequilibrados, né? Nós somos possessivos, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. E muitas vezes nas nossas relações uns com os outros, o que está do nosso lado mexe com a gente nesses aspectos. Mas se a gente fosse realmente amoroso, entendesse o outro somente através do amor e visse ele ou ela só através do amor, a gente seria capaz de conversar um diálogo franco e aberto e mostrar que a gente não precisa se desentender para pensar diferente. Por que eu preciso brigar com alguém que acredita em coisas que eu não acredito? Tem necessidade? Não tem. A gente faz muita tempestade em copo d'água. A gente precisa aprender a ser mais simples, a ser mais humilde e a saber o quanto que nós valemos para nós mesmos e valemos também para Deus. A partir do momento que a gente tiver essa consciência, a gente será capaz de amar com mais intensidade. E a gente será, ou seremos pessoas muito melhores, muito mais capacitadas e muito de melhor convivência. É tão bom conviver com gente que ama, não é? É bom demais, gente. É muito bom. Como é bom ter uma pessoa, por exemplo, que envelheceu e virou uma vovozinha que sabe acolher, porque ela já tem uma experiência montada em cima, né, da estrutura emocional dela, que passa mais ou menos por aquilo que Almir Sater diz lá, tocando em frente. Ou seja, eu vou levando a boiada e tocando a vida. Né? Ao invés de levar a vida e tocar a boiada, né, eu levo a boiada e toco a vida. Por quê? Porque a estrada já está aberta. Ela já conhece. É fácil para ela. Ah, minha filha, vem cá. A filha às vezes brigou com o namorado, a menina brigou com a neta, brigou com o namorado e se desespera porque brigou e está com o coração partido. É normal. Mas ela chega num colo tranquilo e diz: ah, amanhã você resolve isso. E no outro dia resolve mesmo, gente. O amanhã, para a nossa solução dos nossos problemas, é ótimo. Mas a gente precisa começar a trabalhar agora. Nós somos trabalhadores da última hora. Não dá para esperar.
Então, o fardo que ele diz que não é pesado, é leve, é o amor. É o caminho que leva a Deus. E aí ele diz, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por amor. Porque o amor que a gente tem por Deus, a gente em primeira mão precisa colocar em prática com os nossos irmãos. Porque amar a Deus é fácil demais, gente. É muito fácil, ele nunca nos importuna, ele nunca nos, vamos dizer assim, cria um problema para a gente. Então é muito simples. É preciso que a gente mostre que esse amor que a gente tem por ele é capaz de superar as nossas fragilidades emocionais e nos carregar no sentido de nos tornarmos ternos, amorosos, carinhosos, cheios de compaixão e acolhedor para com os nossos irmãos. Né? Quando a gente vai ao centro, quando a gente vai à igreja, a gente percebe essa corrente fluídica de energias bondosas e o nosso coração sai revigorado, não é assim? É muito bom. A gente sai renovado. É o amor. É essa energia que está aqui dentro, através dos bons espíritos, que está nos transformando nesse momento. Ânimo. E aí eu coloquei isso aí só para a gente concluir. Eu vou terminar já. O bom combate é um estímulo às nossas lutas diárias para encontrar o caminho para o resgate dos nossos débitos e equilíbrio dos nossos desajustes rumo ao nosso aprimoramento moral. Esse é a nossa história, é a nossa lei. Precisamos, gente. Vamos primeiro nos conscientizar de que é a nossa destinação através do futuro. E passa pelo caminho do amor. Um bom caminho de amor para todos vocês. Obrigado pela atenção e vão com Deus. Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palestra maravilhosa, obrigado por isso, obrigado por nosso conhecimento. Para fazer o nosso bom combate, nosso dia de possa agir com amor, com equilíbrio e com caridade. Possamos deixar tudo aquilo que ficou para trás, aprender com as coisas novas. Chegar no final do dia, fazer a nossa autoavaliação e aprender com isso. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esse dia, obrigado a todos que estão aqui. Nos organizando por hoje os nossos trabalhos, que assim seja.